Chega aí, chega a bala aí. 18, falta 2, cara. Ó, antes de chegar não faltou não, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, saiu um, cara. O que é isso? O que aconteceu aí que o cara saiu? Vamos voltar aí, pessoal. Tô aqui. Chegar a 20 aí, ó. Voltou. Falta 2. Vai, apóstolo, se não der 20, ó. Se não der 20, o pastor Paulo vai dar tchau, né, pastor Paulo? Tá 18, tá 18, tá crescendo. Tá muito baixo. Gente. Mas tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo, pastor Paulo. Me ajuda aí, Michael. Tem que ver aqui. Não estou te ouvindo, pastor Paulo. Só um minutinho, nós estamos... Vamos pôr esse trem aqui funcionar. Tá no máximo. Deve ser lá. Chegou? Tá baixinho. O que foi? Chegou a voz. Rapaz, agora tá chegando, pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor Paulo Canuto. Paz do Senhor, fogo alto e óleo puríssimo. Aí, ó, deu 20, rapaz. O negócio não queria funcionar, que não tinha dado 20. Pastor Paulo, é uma alegria falar contigo, né? Meu amigo, meu profeta, homem de Deus, né? Profeta na minha vida. Tenho um respeito muito grande pela vida do senhor, pelo seu ministério, pela sua casa, né? Pastora Eva, meu abraço também a ela, né? Apóstolo Djalma Toledo, pastora Mirna, né? Abração para eles também. É uma alegria muito grande, pastor Paulo, estarmos aqui hoje. Rapaz, está bombando esse negócio, todo mundo está entrando lá e visualizando, hein? Essa pessoa gostou, pastor Paulo. Mas primeiro quero dizer que a honra é minha, o privilégio é meu, né? Tê-lo como amigo e sua família como uma família presente na nossa vida. Isso aí é uma honra muito grande. E amém. O assunto que a gente vai tratar é muito importante, né? Fim dos tempos, fim do mundo. Né? Fim dos tempos, fim do mundo. Rapaz, esse negócio pega, hein? Pega. O senhor acha que vai estar perto do fim do mundo ou está longe ainda? Estamos muito perto, né? Os eventos naturais, os eventos culturais, os eventos sociais, os eventos comportamentais do ser humano, misturado todos os outros eventos, indica que Cristo está muito perto, o mundo está próximo do fim, né? As realizações de quase todas as profecias básicas, né? Elas vão cumprindo atrás da outra e o tempo é esse. Agora, no tempo do coronavírus, é um recado muito forte, porque este é o divisor de águas. O mundo daqui para frente nunca mais será o mesmo em todos os aspectos, né? Haverá uma mudança radical. E isso está metabolizando até no corpo humano, no cérebro humano. Essa juventude da agora será uma juventude totalmente diferente de toda a juventude que eu vivi, pelo menos na minha vida. Então, é um tempo diverso. Muito diverso, né, pastor Paulo? E São Paulo, o negócio aí está esquisito, o coronavírus, né? São Paulo é uma megalópole, uma multidão sem fim. Então, você vê uma cidade que em torno, né, vamos dizer, Grande São Paulo, são 22 milhões de habitantes. É muita coisa, né? São Paulo, só o eixo São Paulo, são 12 milhões e 500 mil. Então, tudo que a gente vê aqui é muito. É muito. Tudo é muito. Tudo é demais. Tudo é muito. Né? Tudo então, demais. Você vê, de repente eles querem falar assim, nós estamos fazendo uma quarentena, né, um distanciamento, chegar a 50%, mas 50% dentro de casa, 50% na rua é muita gente. É muita gente. Porque nós estamos falando de 12 milhões ou 22 milhões. Milhões de pessoas. É muita gente. Isso aí, o pessoal não sai de ônibus, nem de trem, sai de casa. Então dá engarrafamento do mesmo jeito que dava confusão de trânsito e tudo. É muito. Pastor Paulo, semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre
o coronavírus e as profecias bíblicas, né? Se esse negócio está dentro da Bíblia, né? Porque muita gente está perguntando sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso semana que vem. A gente vai trazer alguns, né, fatos, relatos, né, e vamos entrar nos livros, né, de Isaías, Jeremias, nos profetas menores também. Vê se está lá na Bíblia esse negócio, né? Semana que vem nós vamos falar sobre isso, ok? Monta aí, vamos junto. Agora eu queria, hoje eu gostaria, né, como eu falei com o senhor, semana passada, a gente falar um pouco sobre a visão que Deus deu para o senhor sobre o corpo de Cristo. Porque nós sabemos que toda a resposta da terra está no corpo de Jesus na terra. E qual que é o corpo de Jesus na terra? É a igreja, né? Nós sabemos que somos nós, que somos o corpo de Cristo. E esse corpo precisa ter uma performance, né? A Bíblia, ela nos dá essa visão, nos dá também esse entendimento, né? E hoje eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso. Que lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18 até o 26, a Bíblia relata 3 gemidos na terra, né? Existe 3 gemidos na terra, que é o gemido da natureza, né, o gemido, né, da igreja, né, do corpo, e o gemido do Espírito Santo, né? E eu gostaria que, antes da gente entrar nessa performance do corpo, a visão que Deus deu para o senhor, quantos anos que tem isso? Foi no ano 14. 2014, no ano 14. Que eu tive a visão. Então está com 6 anos, no caso. Por aí, 6 anos que o senhor teve a visão do corpo. Vai completando agora, vai completar agora, nesses meses. Uhum. E eu gostaria hoje que a gente trabalhasse isso, né? Essa visão que Jesus deu para o senhor há 6 anos atrás, há quase 6 anos atrás. Mas antes da gente entrar, só para o pessoal entender sobre o corpo de Cristo, que somos nós, como o corpo deve ficar, como o corpo está, como o Senhor espera do corpo dele na terra, eu gostaria que o senhor salientasse um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo. Está na Bíblia, está em Romanos 8, né? Está aqui dentro de Romanos, não só Romanos, que fala do corpo, Efésios, Colossenses, né, próprio Filipenses, esses livros, 1 Coríntios, é muito claro, 2 Coríntios. Então, esse livro, Romanos, fala muito sobre o corpo. Eu estou estudando sobre o corpo de Cristo, os ossos. Os ossos. Sobre os ossos de Cristo. Então, é muito interessante quando a gente olha para a cruz também, né? Por exemplo, aqui nesse capítulo 8 de Romanos, a gente tem coisas extraordinárias sobre esses 3 eventos aqui, gemidos, né? O próprio gemido da natureza, mas o gemido da igreja, o gemido do Espírito Santo, quer dizer, está dizendo, a terra geme, a igreja geme, o céu geme, então está gemendo tudo. Porque o Espírito Santo é o céu, né? Lá em cima. Então, há um gemido lá em cima. Aqui no corpo de Cristo, a igreja é um gemido, é um grito, né? Gemer sempre você está associando, no caso aqui, a perda de coisa, a ausência de coisa, doenças, aflições, ansiedade, depressões, está atingindo muita coisa. Sobre as profecias que falamos, cabe bem na natureza, a natureza geme. Por que a natureza geme? Ela geme numa expectativa, porque fica bem claro aí que no verso 21 diz, na esperança que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, está mostrando aqui que a própria estrutura natural, há um grito, há um berro dentro dela. Porque a natureza tem sua convicção, ela tem audição, ela ouve o Criador. Então, há uma expectativa. E aí entra o Espírito Santo, entra a igreja,
que a gente pode tratar disso aqui de uma maneira muito precisa, porque a todos três cabe o tempo da escatologia no campo das profecias e as verdades dos profetas maiores e menores. Uhum. Então, o coronavírus, muita gente fala assim, é um demônio, é um capeta. Mas o que é esse bicho? É um capeta ou o que ele é, pastor Paulo? Olha, tem coisa que Deus trabalha no segredo dele. Uhum. Ninguém vai saber a realidade sobre isso aqui. Porque se o senhor olhar, ele está sendo conotado que ele vem de dentro de um morcego. Uhum. Só que esse morcego, ele gerou esse bicho dentro dele. E hospedou em outro animal. E esse animal adoeceu esse vírus e hospedou no homem. Ou por via de alimento, ou por via de ambiente. Mas nós não sabemos. Agora, se é real que ele vem do mundo animal, ele vem da natureza. Então, mostra que é um grito da natureza, é um gemido. Então, a natureza gemendo joga para cima do homem. E se ele foi feito em laboratório, muda alguma coisa? Se ele é gerado em laboratório, de qualquer forma, ele tem que ter vindo de algum ambiente. Porque ele é um Mas vírus. aí é uma desestrutura na natureza, né? A pessoa fez uma desestrutura na natureza para gerar ele, né? Porque é natural, vem da natureza, ele tem que ser gerado de um campo da natureza. Acaba entrando na mesma teoria que o senhor estava falando, é o gemido da natureza, né? A natureza gemendo. Então ela usa o quê? Ela usa os filhos de Deus, os homens, que ela chama de filho de Deus. Ela usa o homem. E como a gente estava lá em Daniel, né, no capítulo 12, e lá diz assim, e o saber se multiplicará. Veja bem, o saber, a ciência, o conhecimento se multiplicará. Então, esse conhecimento multiplicado é onde vai atingir o campo da natureza, onde os três gemidos vão surgir. Porque lá no capítulo 12 de Daniel diz, porque o sacrifício contínuo ele vai parar. E quando chegar o fim do sacrifício contínuo, é divisor de água. Então, a dor é acrescentada e os problemas são muito elevados, sociais, econômicos, clínicos, relacionamentos. Onde que vem a fome, né? Aí, os terremotos, né? Agora, colocar o Coronas como um espírito, ele não pode ser. Ele não tem condição de ser um espírito. Porque se ele fosse um espírito, ele já teria sido eliminado. Porque a igreja inteira está orando. E espírito, seja ele vindo de onde vier, ou ele vem de Deus ou do diabo. Então, se ele veio do inferno, você repreende, ele retrocede. Se ele veio de Deus como espírito, você se humilha e Deus se curva. Então, não é um espírito. É uma coisa, é uma força que veio de dentro da natureza. É uma doença. É uma patologia, é uma clínica. Mas com muita dificuldade de ser diagnosticado e achar patologia. O DNA desse vírus, ele é mutante, ele é um vírus pesado. Ele é mortal, ele é letal. E Daniel falou sobre isso, né? Falou, capítulo 12 fala tudo. Jesus falou sobre isso, né? Falou. Ele diz, viria. E ainda não era o fim, hein? Não. Meu Deus. Quando a gente olha Daniel capítulo 12, ele fica bem claro. Daniel fala que haveria dias de angústia. No versículo 1, fala que Miguel, né, o grande príncipe, ele sairia e aqui diz, naquele tempo se levantará Miguel. Então, naquele tempo, estava indicando um tempo futuro. Mas um tempo futuro longínquo de Daniel. Para chegar ao tempo de hoje, mais para frente ainda. Então, ele estava apontando o futuro, mas um futuro longínquo. Que não estava nas dimensões de Daniel. Né? Porque
as coisas seriam bem distante daquilo ali. Deus fala sobre isso aqui nesse capítulo. Então, aqui vai dizer que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que se houve nação até aquele tempo. E ainda não é o corona. Misericórdia. Ainda não é ele. Ele é assustador, mas virá um tempo, e pode ser também. Porque esse negócio, se ele entregar a patologia que estão pensando dele, que ele vai ser um vírus que vai repetir a doença, cara, isso praticamente nunca houve. Todos os vírus, vírus é imortal, ele não morre, mas ele é erradicado. Ele é aprisionado no corpo pelas células, que recebe ele, doente, a célula se cura, se reproduz e gera saúde, né? É como a célula do corpo na área do sangue promovido dentro dos ossos na medula. Então, dali vem a cura. E quando ela produz a chamada célula 120 dias, ela vive dentro da gente 120 dias. Se ela pega essa doença, ela vai espalhar pelo corpo. Mas quando ela sair do ciclo dela, ela sai saudável. Então, ela erradicou o vírus. Mesmo que a doença venha de novo, ela não tem força, porque a célula 120 já produziu defesa total nas hemácias, no sangue, em toda a área sanguínea do corpo, os tecidos. Agora estão dizendo que esse vírus está escado ele voltar e adoecer pior ainda do que foi. Olha aí. Aí, a partir do verso 23, o Senhor fala das primícias do Espírito, né? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que é o segundo gemido na terra, né? O gemido da igreja, né? Dos filhos de Deus, né? Porque aí passa a ser o gemido da igreja, né? Porque no versículo 22 diz, porque sabemos que tanto a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, né? Então a natureza está gemendo, aí entra aí. Não só ela, mas também nós que temos as primícias. Nós temos as primícias do Espírito Santo. Então, a primícia, coisa seleta dos céus, né? Tudo que surgiu primeira mão no céu está na nossa vida. Eita glória, hein? É primícia. Agora, o fato de eu ter as promessas primeiras, promessas criadas em Cristo antes dele ser crucificado e morto e ressuscitado. Antes do mundo existir as primícias do Espírito Santo, os dons, os frutos, o ministério, as provisões, as profecias de Deus na minha vida. Antes disso tudo, antes de eu nascer, já tinha essas promessas. Mesmo eu absorvendo todas essas promessas, não impede que haja um gemido dentro da gente, que é o corpo de Cristo. O corpo de Jesus na terra, né? É a igreja. E que é muito forte, né? Tem as primícias do Espírito, né? Primícia, meu irmão. Você conhece bem primícia, você é um estudioso de primícia. Primícia é uma coisa singular. Né? Se a gente olhar o campo de primícia, que a Bíblia fala sobre primícia, primiciar alguém. Eu vejo muitos caras primiciando, pessoal, estou primiciando fulano. Se entendesse o propósito da palavra primícia, ou primiciar alguém, irmão, o valor, eu acho que a igreja sofre muito por causa das primícias mal aplicada, mal recebida, mal administrada. A pessoa, às vezes, coloca a primícia, o Espírito jamais vai primiciar num ambiente que não glorifique a Jesus. Deus jamais vai primiciar o sangue do Filho dele num ambiente que não glorifique o próprio Deus.
Não vai. Uhum. Jesus não vai primiciar nada do Pai a mim se não for para a glória do Pai. Então, quando a gente fala que somos portadores da primícia, meu irmão, eu sou portador de uma voz que Cristo falou como primícia. Ele primiciou, ele disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas, usou plural, as portas do inferno não prevalecerão contra ela em hipótese alguma. Eita glória, hein? Depois dele primiciando, aqui ele está em vida, mas quando ele ressuscita, ele primicia a presença dele, diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele usa não consumação do século, mas 2 séculos. Até passar todos os eventos proféticos, escatológicos, evangelísticos, todo o tempo de conquista de alma, de superação de crise, até que tudo isto eu estarei convosco para sempre. Isso é primícia. Agora, será que eu sei viver com esta primícia? Ele não diz que... ele está dizendo, eu estarei convosco todos os dias. É a mesma coisa que ele está falando, estivesse falando assim, você, Paulo, vai passar guerra, confronto, descrédito, vão tentar te humilhar, rasgar suas vestes, diminuir a unção que está em você. Mas lembra, eu estou contigo, eu sou a primícia da ressurreição. Eu ressuscitei para estar contigo todos os dias. Eita glória, hein? Nisso. Você está passando por pandemia, epidemia, algum vírus pode entrar no seu corpo, ele te mata ou te leva para ser um testemunho. Depende do que você decide no leito da sua doença. Então, você sai fraco ou sai forte. Agora, a minha promessa é essa, estarei convosco, contigo, todos os dias. Todos os dias. Isso é um assunto muito profundo, né, pastor Paulo? É porque isso é primícia. Nós estamos falando de primícia, aí vem o Espírito Santo e primicia. O que ele primicia na igreja primitiva? Línguas de fogo, dons espirituais, dons ministeriais, frutos espirituais. Cara, nós somos primiciados, mas será que a gente sabe viver com primícia? E tem crente que está tufiando debaixo da cama, está com medo, não dá conta nem de abrir a porta, nem pôr o pé para o lado de fora. Que coisa, assim, hein? Eu vejo assim. A questão, eu fiz uma oração. Falei, Jesus, eu tenho um filho médico. Então eu tenho coragem de entrar naquele hospital, dentro da UTI, levantar minha mão e orar e acabar com o vírus. Fiz a minha oração. Eu sou um boi selvagem, eu meto o pé na cerca e vou embora. Aí vem no meu coração assim, mas se eu estiver tratando com a humanidade, qual seria a sua posição? Eu falei, a minha posição é obedecer. Então permaneça no seu ambiente onde eu coloquei. Pronto. E acabou. Então eu faço isso. Estamos aqui, né? Hoje estou com o senhor, amanhã estou com o pessoal dos Estados Unidos, hoje pela manhã estou com o pessoal de Itália. Então a gente vai abraçando o Brasil. Na outra semana, na quinta-feira que vem, estou com o pessoal do interior de São Paulo. E vou rodando o Brasil por aí afora e o mundo afora. Aí não para. Agora, alguém está me perguntando aí, talvez em casa, mas o senhor vai falar sobre o corpo, o senhor está falando sobre esses negócios? É o seguinte, as pessoas precisam entender a profundidade que nós vamos entrar, pastor Paulo, hoje, porque senão as pessoas ficam boiando e nem entendem. Eu vejo o seguinte, nós falamos do primeiro gemido, que é o gemido da natureza, o povo está pondo que o coronavírus é um capeta, não é, né? Ele é um vírus, ele é um vírus, ele é uma...
Ele é um instrumento natural da natureza. Ele é oriundo da natureza, ele é oriundo. Mesmo que se ele for criado em laboratório, mesmo Mas surgiu da ele tem natureza. um fundamento natural. De uma Porque ele célula, tem de alguma que existir coisa. de uma matéria, ele tem que existir de uma matéria. Ele não pode descobrir aqui, está aqui. Uhum. Não, tem que ter uma matéria. Tem que ter um elemento que vai produzir uma química que vai se transformar num ambiente, que se esse ambiente vira doença ou saúde. Aí nós entramos agora na performance sobre o segundo gemido, que daqui a pouco eu quero puxar o senhor lá para o verso 19 para nós entrar na visão. Que o senhor está falando sobre a manifestação dos filhos de Deus, as primícias do Espírito da igreja. E muitas vezes a igreja não está entendendo isso, não está se manifestando. E a Bíblia diz que a igreja precisa se manifestar, o corpo, né? Aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, aceitou a Cristo, pediu perdão pelos seus pecados, foi batizado nas águas, tem buscado, tem dedicado sua vida à palavra, à leitura, ao propósito, aos princípios de Deus, dos céus. A Bíblia diz que esse povo precisa se manifestar. É o que o senhor está acabando de dizer aí. Precisa haver uma manifestação, um gemido da igreja. E muitas vezes a igreja não está sabendo como se comportar com isso, né, pastor Paulo? Porque aqui está uma palavra gemido, né? Gemido é você emitir um som de dor, um som de necessidade, né? Então, aqui, só que isso aqui não é um gemido de lá. Oi. Nós perdemos o contato aqui com o pastor Paulo, né? Mas vai voltar, a gente está já ligando novamente, né? Vamos conseguir reorganizar com ele. Pessoal, nós estamos falando sobre os 3 gemidos para entrar na visão do corpo. Eu quero que você entenda o seguinte, primeira coisa, o pastor Paulo acabou de responder para a gente. Muita gente está perguntando, isso aí é um capeta, é um demônio? Muita gente até está orando e expulsando. Não adianta não, pessoal. Você tem que orar para quebrar a força do vírus. Porque é algo biológico. Isso é algo biológico, é oriundo da natureza. Não tem como a gente dizer que isso é de outro lugar. Presta atenção. E nós falamos do segundo gemido, que é o gemido da igreja, dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, a expressão da igreja, a expressão do corpo de Jesus, a expressão da igreja que ela precisa se expressar, né? E o pastor Paulo já voltou, e nós queremos entrar no terceiro gemido, pastor Paulo, senão não vai dar tempo de nós ir para lá, né? Que é o gemido do Espírito, né? Que começa a falar a partir do versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que coisa fantástica, hein? E ele está gemendo em direção de alguma coisa, né? De alguém, né? Porque o versículo 27, é bom até ler o versículo 27. Até o 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele tá gemendo pelos santos. Essa é a grande expectativa da natureza. É a intervenção de Cristo através do Espírito Santo na atividade das dores ou das aflições que a gente passa. Porque quando a natureza sente que há um gemido dos céus, os céus se proclamando, os céus se pronunciando, então a natureza sabe que o tempo da redenção dela está próximo. Só que a natureza também sabe que isso aqui é o tempo do fim, é o acabamento das coisas. Então, quando o Espírito está gemendo, não é um gemido de angústia, de ansiedade, de inconclusão, não é um gemido de convicção. É um gemido de certeza absoluta que ele está aqui para trazer 3 coisas: a graça, o sangue e a palavra de Deus. Então, ele vai usar os 3 tempos da palavra, as profecias, a graça, que é a salvadora,
que é a libertadora, e a promessa, que é uma composição da palavra no seu campo geral de promessa. Então, qual é a intercessão dele? Eu estou fraco, não estou suportando a dor, então minha oração, às vezes, ela se torna inconveniente, porque entra como entrou Elias: Senhor, né, eu não sou melhor do que meus pais. Olha só a oração do Elias. Basta. Então ele está querendo o quê? Que Deus o matasse. Mas Deus não vai matar ninguém porque está em luta. Então, nessa hora, o Espírito entra em atividade de intercessão para amenizar dentro do meu coração a dor e aplacar a dor que eu estou sentindo, para que eu volte a ter intenção de ser vencedor. Aí é a hora que o Elias se levanta, quando o anjo chega. Então, a intercessão do Espírito Santo é muito pouco tempo para a gente conversar, né? Sobre muito pouco. Essa palavra. É riquíssimo, né? É porque abrange muita coisa. Abrange muita coisa, e as pessoas muitas vezes, pastor Paulo, não têm entendimento, né? Fica com medo de coisas que não tem nada a ver, fica falando coisas que não tem nenhum propósito e entra em uma imaginação que não tem nenhum futuro, né? Agora, pastor Paulo, a gente sabemos que nós não temos muito tempo para falar dos 3 gemidos, e hoje a gente quer falar um pouco da performance do corpo de Cristo, né? Da performance do corpo de Cristo. Aí, em cima desses 3 gemidos, eu volto ao versículo 19 de Romanos, aonde a Bíblia diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós vemos 3 gemidos, mas aqui no verso 19, a gente vê algo fantástico do Senhor, aonde o Senhor nos chama para entender o quê? Entender o propósito, né? O propósito dos filhos de Deus. E o senhor estava falando há quase 6 anos atrás, o senhor teve uma visão desses filhos de Deus, do corpo de Jesus. E como que o senhor falou contigo que o corpo estava, pastor Paulo? Ou ainda está? Esse versículo ele é muito profundo, porque as revelações aqui elas estão embasadas na manifestação, né? Naquilo que vai Deus manifestar em nós. Então, como filhos, formamos um corpo chamado corpo de Cristo. O verso 18 chega a dizer que no tempo presente não dá para comparar com a glória do futuro. Então, está falando dos dias de hoje. Agora, essa visão que eu tive foi no ano 14, porque o ano 14, para mim, foi ano de divisor de águas, né? Até pelo número dele, 14, que o número 14, à luz da Bíblia, ele é de morte e ressurreição, né? Coisa de fatalidade, aquilo que vai, né, real, acaba, ou aquilo que reinicia ou tem continuidade. Então, quando Israel vai sair do Egito, teve que haver as mortes dos primogênitos. Nós estamos... voltar falando agora nesses últimos 20 minutos a respeito do corpo, né? Essa visão do corpo de Cristo. Porque esse versículo 19, ele é extraordinário, ele é espetacular, ele manifesta coisas profundas. Está de volta, pastor Paulo, vamos lá. Vamos aí, mas é assim mesmo, né? Quando a gente vai falar de coisa muito pesada, muito séria, né? O mundo espiritual pega. O mundo espiritual ele se manifesta.
E nós estamos diante de um momento muito profético, né? Então, é importante a gente entender. E naquele dia, Jesus me falava muito. Eu falei para ele assim, eu queria ter o ano 14, um ano diferente. E aí Jesus me deu muitas aulas. Foi um ano de muito ensinamento. Eu tive uma visão. Jesus entrou no meu sono dia 21 de janeiro daquele ano. De madrugada, me mostrou a igreja, mostrou o ministério, fez algo fenomenal e disse que o que está acontecendo hoje eu já estava sabendo. Não que seria assim, mas sabia que haveria uma coisa ruim sobre a terra. E quando chegou ali para o mês de maio até setembro, Jesus falava muito comigo todos os dias. E eu estava numa consagração de 3 dias. De segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. E orando ao meio-dia. E um meio-dia daquele, eu acho que não vai dar tempo para a gente concluir isso hoje aqui. Mas um meio-dia daquele, numa segunda-feira, eu dobrei o joelho. Quando eu dobrei o joelho para orar ao meio-dia, de repente abriu um portal. E quando abriu assim, eu vi um corpo. Só que o corpo ele era muito bonito. Ele não tinha expressão de sexualidade, se era macho ou fêmea, homem ou mulher, nada. Ele era muito lindo e sereno. E aí Jesus falou comigo assim, o que você está vendo? Eu falei, estou vendo um corpo muito bonito. Ele falou assim, pega ele. E quando eu, na visão, eu me levantava, ia pegar o corpo. Quando eu fui em direção do corpo, o corpo foi embora. Eu falei, mas ele está indo embora. Ele falou, agora você tem que ir atrás dele. E eu segui o corpo. Daqui a pouco, o corpo começou a entrar em confusão, em ambientes terrível. De repente, a gente estava no despenhadeiro, descendo, embolando, arrebentando tudo. E eu, atrás daquele corpo, de repente, estávamos passando por dentro de cachoeiras, descendo naquelas cascatas de água, arrebentando tudo. De repente, estava dando um fogo como se fosse guerra e revoluções. E foi passando, e aí acabou a visão fechou. Eu olhei a hora, era 1h da tarde e 30 minutos. Durou 1h30 a visão. E esse corpo foi se dilacerando, mas aquela 1h30 de visão, eu tenho tudo na minha mente, porque é muito vivo. Dilacerou aquele corpo, ficou totalmente deformado. Acabou a visão, olhei a hora, 1h30, eu falei, caramba, passou 1h30, e eu levantei dali meio que sem saber o que fazer. Falar com quem, aquilo. Eu cheguei até com a Eva, comentei que eu tive uma visão assim, mas aí eu deixei. Eu não entendi a visão. No dia seguinte, na terça-feira, eu cheguei e dobrei o joelho meio-dia. Na hora que eu dobrei o joelho, a visão abriu. E o corpo estava numa posição terrível e numa situação deplorável. E Jesus falou, continua, pega o corpo, você tem que pegar esse corpo. E aí, quando eu ia entrando, ele entrava em lugares de explosões, mas foi dilacerando, mas o corpo ficou totalmente destruído, completamente dilacerado, e a visão fechou. Eu olhei a hora, 1h30 de novo. Falei, mais 1h30. Aí eu achei, sabe o que eu pensei? Que eu estava ficando louco. Cheguei em casa, ainda comentei com a Eva, falei, caramba, a visão repetiu, e eu não estou entendendo. E eu não entendia. E aí, naquela noite, eu não consegui nem dormir direito, foi muito difícil. E na quarta-feira, eu fiquei com medo de dobrar o joelho. Eu não estava entendendo a visão. Aí, quando eu dobrei o joelho assim que eu ia dobrando, rasgou de novo, o portal apareceu, e o corpo estava imerso naquele portal. E eu chegava perto do corpo, ele todo deformado, queimado, dilacerado. E ele começou a soltar secreções como se fosse apodrecendo, deteriorado completamente. De repente, abriu um outro portal e ele entrou num
horizonte, num céu de brigadeiro, lindíssimo céu, um gramado fora de sério, e eu entrei naquela dimensão, e fomos entrando, e a voz de Jesus era só: pega o corpo. Aí o corpo parou a certa altura daquele ambiente seleto, né? Um ambiente lindo, lindíssimo. O corpo parou e baixou assim, pousou sobre a grama. Deitou literalmente, ficou deitado. Aí eu cheguei perto, Jesus falou para mim assim: como é que está o corpo? Eu falei: Jesus, está destruído. Esse corpo nem parece aquele que eu vi no começo. Está cheio de secreção, cheio de doença, deteriorado, destruído, desfigurado. Aí Jesus falou: está vendo? Este é o meu corpo. É a minha igreja, que vocês, líderes, fizeram isso com ela. Vocês fizeram isso com o meu corpo. Agora você quer restaurar esse corpo? Homens como você e outros, e mulheres pelo mundo afora, eu estou separando para a restauração desse corpo. Você quer restaurar ele? Falei: quero. Ele disse: então pega ele. Aí eu peguei, o corpo estava cheio de secreção, cheirava mal, totalmente destruído. Jesus falou: coloque ele em pé, você tem que colocar ele em pé. Aí eu peguei aquele corpo com muita dificuldade, mas dentro do campo da visão tudo fica diferente, né? Consegui pegar aquele corpo gigante, colocar ele em pé. Quando eu coloquei ele em pé, veio um tubo de água do céu, assim, no alto da cabeça do corpo. Água, meu irmão, batia, lavando, água, mais água, e aquelas secreções, aquelas coisas indo embora, que um pouco a água sumiu, e o corpo estava limpinho, e eu deitei o corpo no chão, na grama. Jesus falou: e agora, como está? Eu falei: olha, ele está limpinho, não tem mais ferida, mas está cheio de cicatrizes. Ele ainda não parece aquele corpo. Ele está deformado, mas está bonito, está cheiroso, não tem mais aquela água, lavou ele. Jesus falou: coloque ele em pé de novo. Aí eu coloquei pela segunda vez. Quando eu coloquei, a água veio de novo, aquele tubo de água, e a água descia no meio da cabeça, mas não saía, ia para dentro do corpo. Aí eu falei: mas Jesus, como é que pode caber tanta água dentro desse corpo assim? E de repente no pé dele começou a sair secreções, e animais peçonhentos, coisas sujas, ia saindo de dentro do corpo. E foi, daqui a um pouco limpou, aí parou aquela água, eu deitei o corpo, Jesus falou: agora, como eu estou? Falei: olha, ele está sem nenhuma cicatriz, voltou a ser igualzinho estava, bonito, limpo, cheiroso. Aí Jesus falou: está vendo, Paulo? Se você cuidar do lado de fora, eu cuido do lado de dentro. Aquilo que é interno, cuido eu. Aquilo que é externo, cuida você. Cuida da minha igreja, restaura o corpo. Prepara, chama homens, prepara, testemunha isto, para liberar o corpo. Agora você quer fazer o terceiro passo? Falei: qual é? Ele falou: coloca o corpo em pé de novo. Aí eu coloquei o corpo em pé, limpo, bonito. Quando eu coloquei o corpo em pé, desceu uma unção sobrenatural, e uma glória acampou assim, abraçou o corpo, e o corpo ganhou vida, abriu os olhos, foi cheio da glória do Espírito Santo, e começou, deu início, que parecia que ia subir, aí acabou a oração, a visão encerrou ali. Olhei a hora, era 2h30, durou 2h30 no terceiro dia. 3 dias seguintes foram 5h30 de visão. E o corpo ficou liberado. Então eu entendo que o corpo trabalha 3 tempos. Um tempo, o corpo foi muito bonito, o tempo da primitiva, o início das coisas grandes. Depois ele veio a ser dilacerado pelas falsas profecias, verdades enganosas, né? Doutrinas falsas, oportunista, deteriorando o corpo. Só que agora a gente chegou no tempo que esse corpo está deteriorado, mas ele agora é a hora de restaurá-lo. Aleluia. Os princípios do amor que está dentro desse corpo, das verdades. O terceiro tempo. Como? Seria o terceiro tempo. Esse é o segundo tempo, é o tempo da restauração, para entrar o grande avivamento. O terceiro tempo é o grande avivamento.
Aí Jesus foi claro comigo assim, eu disse assim, deste ano 14 até o ano 2001, vai haver coisas terríveis. A igreja vai passar por grande dificuldade, os tempos serão difíceis, mas em 2001 eu começo um grande avivamento dentro da igreja, uma restauração total. Seria 2021, no caso, que o senhor está falando. 2021. Né? Quando chegar no ano 2021, você vai ver o grande avivamento que a igreja vai passar e a humanidade vai reconhecer a igreja cheia do Espírito Santo. Então, esse é o terceiro tempo. Uma igreja que traz a glória para a terra. Não a igreja que leva a glória para o céu, mas a igreja que traz a glória do céu. Nós estamos vivendo no tempo de uma igreja que só leva a glória. Glória para cima. Mas e a glória de cima para baixo? Porque a glória de baixo para cima é adoração. A glória de cima para baixo é a realização daquilo que Deus quer realizar na igreja. Porque a glória ela tem os seus tempos. Como Ezequiel diz, a glória no Santo dos Santos, a glória na porta e a glória fora no monte. A igreja que sobe, a glória que vai embora. E ela volta do monte, aonde Cristo foi crucificado. Então, Pastor Paulo, então eu vejo aqui, ouvindo o senhor, né, e eu gosto muito de nós conversa muito, né, quando a gente está junto. A gente troca muita ideia, bate muito papo, e eu gosto muito disso. De ouvir sempre, né, uma palavra muito sábia do senhor. Mas nosso tempo está acabando também, né, a gente volta semana que vem. O seguinte, eu queria, o senhor tem 5 minutos para fechar, eu gostaria de fazer algumas só colocações, não perguntas, mas colocações. O senhor teve uma visão em 3 fases, 3 dias, né? Com 3 períodos de tempos, né? Primeiro 1h30, depois 2h30, né? Isso aí. E muitas pessoas, pastor Paulo, muitas vezes têm a mentalidade, o seguinte, que a igreja vai chegar no final, a igreja que vai ser arrebatada, é uma igreja muito pobre, uma igreja vazia, uma igreja sem expressão, uma igreja totalmente tomada pela apostasia. E na visão que o senhor teve, é muito o contrário de tudo isso. Não é? Totalmente como você nos coloca? É totalmente contrário. A igreja ela não pode ser arrebatada sem ter realizado o propósito. Ela só vai ser arrebatada porque ela vai realizar o propósito. E para você realizar o propósito, você precisa estar completo daquilo que te compõe, que é Cristo Jesus. É o céu. É o céu. Porque a glória do céu. Né? Toda a estrutura da Bíblia, toda a estrutura do céu, toda a estrutura do céu está na Bíblia. Então, eu não posso viver Vamos fazer o seguinte, pastor Paulo. Vamos fazer o seguinte. A gente não poderia terminar essa live dessa maneira. A live vai cair, pessoal, a live vai cair pelo Instagram, nós vamos voltar ela 10 minutos a 15 só. A gente vai ficar um estudo de 1h15, né? Para não ficar estudos tão longos. Mas nós vamos fechar, que eu vejo que é muito importante a gente fechar esse contexto de hoje, né, trazendo uma palavra para as pessoas, para a igreja, para o corpo, porque nós estamos falando com a igreja. Pessoal, se cair, dentro de alguns segundos nós voltamos. 30 segundos, o máximo, já está tudo de volta, e a gente vai voltar 15 minutos marcado aqui no relógio, para a gente fechar esse contexto, para você entender de que corpo você faz parte. Eu até coloquei, pastor Paulo, que hoje nós íamos falar da performance do corpo, porque eu também acredito, como que vai subir para o céu uma igreja vazia, uma igreja sem intensidade do céu? Como que vai trazer Jesus uma igreja morna, pobre, nua, fracassada, sem o Espírito de Deus dentro dela? Uma igreja corrompida. Como que vai subir para o céu uma igreja corrompida? E outra, como que Deus vai dar o melhor dele para morrer numa cruz, que é o seu filho,
Jesus deixa sua glória, sua majestura, sua grandiosidade para vir tornar humano. Pensa comigo, pastor Paulo. Isso é a cabeça das pessoas por aí, a maioria. Talvez 70% prega isso. Como que Jesus ia deixar tudo isso para gerar uma igreja podre, uma igreja fracassada e uma igreja pequenininha? Quando eu chego ao livro de Apocalipse, nós vamos chegar lá no final, aonde o livro de Apocalipse, João tem uma visão do céu, uma igreja de miríades de miríades. Não é nem uma igreja de milhões, é de miríades. Miríades de miríades. E muitas vezes nós estamos aí... Bilhões de bilhões. Bilhões de bilhões de pessoas. Miríades de miríades. Agora, muitas vezes as pessoas, pastor Paulo, têm uma visão que a igreja ela vai subir uma igreja pequenininha, pouquinha gente, e uma igreja totalmente debilitada. Então, na visão que Deus deu para o Senhor, não tem nada a ver o que muita gente prega por aí. E o que Apocalipse nos traz também não tem nada a ver com o que as pessoas pregam por aí. Então, muitas vezes as pessoas entram em escatologias malucas, o que o senhor estava falando sobre a deterioração do corpo, um corpo deformado, desfigurado, arrebentado, cauterizado, ele por dentro sujo, cheio de vermes, né? Esses vermes nós poderíamos ver que são espíritos malignos que estão comandando a igreja, que isso está lá dentro das 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, né? Falando de espíritos como de Jezabel dentro da igreja, espírito de Nicolaitas dentro da igreja, de Balaão dentro da igreja, né? São doutrinas falsas, são pregações humanas. É como o senhor diz, uma igreja que muitas vezes tem glorificado ela e levado uma glória para o céu, a glória dela, e não tem trazido a glória do céu, né? Porque os valores se inverteram, né? Então a igreja ela se perdeu nas promessas hipócritas da volta de Cristo, nas promessas hipócritas de que a igreja ela é a minoria que vai para o céu, né? Mas não é, porque Deus não pode perder para o diabo. Então, 10% de pessoas, 50%, como eles pegam a igreja, as 10%. Agora nós fechando esse assunto, né? Apenas 10 minutos, ele vai estar fechando esse assunto. Só estou esperando ele voltar, né? Já está praticamente voltando aí, né? E você vai voltando aí, está voltando aqui o pessoal. O que a gente está trazendo aqui é um estudo, não é estudo escatológico, mas estudo profético da palavra de Deus, da Bíblia. E eu gostaria de fechar, pastor Paulo, aqui, nesses 9 minutos que nós temos aqui para fechar, eu gostaria de fechar em cima disso aí que o senhor estava dizendo, e sobre isso, a revelação dos filhos de Deus. Então, nós estamos caminhando para um tempo o quê? Um tempo onde cada um precisa tomar posição na sua vida cristã. Não é verdade? Essa é a grande realidade, apóstolo, porque
Jesus não iria morrer na cruz para favorecer o diabo. Ele morreu na cruz para favorecer um povo. E esse povo é a igreja. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 22, versículo 30, se o senhor estiver aí, que está perto da Bíblia aí do seu lado, versículo 30 é tão importante, porque lá diz que uma semente, Salmo 22, versículo 30 e 31, ali mostra Salmo que... 22, tá falando 30 e 31, cruz, né? professor. Salmo 22 está falando tudo da cruz. Agora, quando chega no verso 30 e 31, fala de um povo. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Pronto. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Oh, glória! Então, ele está falando do quê? Da redenção, da restauração do ser humano. Porque o homem foi feito para ser a imagem, a semelhança de Deus. Não é do diabo, é de Deus. Então, de se Deus. o Filho de Deus veio para resgatar, como diz o versículo 19, para a manifestação dos filhos de Deus, então é para trazer novidade. Nós não podemos pensar numa igreja que não seja relevante. Uma igreja irrelevante não tem valor. Eu vejo ali dentro das 10 virgens, vejo uma igreja embutida dentro da outra, e não um povo que será tirado. Não é uma igreja. Ali não está número de pessoas, ali está número de altar, 5, 10, divide por 5, 2, vira 5, 5, vira altar. Então você vê um altar profanado e um altar consagrado. O altar consagrado é aquele que tem o azeite. O altar profanado é aquele que não tem o azeite. Não é número de metade. Eu creio que vai para o céu bilhões de pessoas. Bilhões de bilhões, milímetros de milímetros, bilhões de bilhões. Porque se você somar o mundo desde que ele existe até agora, quantos bilhões já morreram? Agora calcula que foi 6 bilhões, né? Mas nós temos 7 bilhões. Vai para 13 bilhões de pessoas, né? E aí? Desses 13, eu penso que pelo menos 12 bilhões vai para o céu. Aleluia. Eu não penso em menos. O inferno não pode ser maior do que o céu, gente. O poder do sangue de Jesus não pode ser inferior às trevas. Não, nunca. Não é o pecado, cara, que vai me levar para o inferno. É a minha decisão que vai me levar. Eu decido largar o pecado hoje, ele me leva para o céu. Cristo me leva para o céu. Aleluia. Então não é o pecado, é a minha decisão. E a decisão minha atitude, né? Pode ser naquele momento que eu decido com atitude, como bandido da cruz. Quantos bilhões serão salvos em cima da sentença da morte? Como bandido da cruz. A gente não sabe mesmo. A gente sabe, a gente tem... Olha a escatologia pregada até então, a escatologia pobre que empobreceu as doutrinas, empobreceu as promessas, empobreceu os sonhos. Mas eu, como profeta, o senhor como apóstolo, chegou o tempo da gente puxar a igreja relevante e tirar a cabeça da igreja para fora para respirar um oxigênio novo de expectativas novas, de manifestações, de revelações, de coisas novas. Que é o Romanos capítulo 8, versículo 19, né? Que a criação aguarda ardentemente, né? Com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que precisa hoje não é a pessoa ficar excomungada também. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Ela precisa tomar uma atitude em ser uma igreja que vai produzir um gemido diante dos céus, um gemido de glória, que seja ela um gemido de fraqueza, de debilidade, mas que seja um gemido para que seja transformada, né, pastor Paulo?
É porque ela é portadora de coisa boa, ela é portadora da primícia. Ela porta, eu porto a primícia. Cara, eu só perco a guerra se eu quiser. Não tem isso. Eu saio triste se eu quiser. Aleluia. Não tem isso. Meu irmão, eu estou dentro da guerra. Eu lembro quando eu comecei meu ministério, e muito difícil, eu e Eva, em campo de missões. Nossos filhos nasceram. Um dia, meu filho, com 2 aninhos, em campo de missões, a gente não tinha salário, não tinha mantenedor, nada. Ele me pede uma bala. E eu não tinha o dinheiro no bolso para comprar uma bala. Uma bala. Quando ele me pediu assim, ele apontou para o vidrinho, a gente ia passando onde o ambiente que estava vendendo doce, ele pediu para mim dar uma bala para ele. Eu não tinha, eu falei, papai vai ver. Mas eu não tinha. Se fosse hoje 50 centavos para comprar aquela bala, eu não tinha. O que eu fiz? Eu saí dali, me encostei e gemi. Meu gemido simplesmente foi esse. Senhor Jesus, nunca mais me deixa passar por isso. Meu filho pediu uma bala e eu não ter o dinheiro para dar uma bala para ele. Quando eu terminei de orar, que eu voltei para onde ele estava a Eva nem notou isso, depois que eu conversei. Uma senhora pegou um pacotinho de bala e falou, mas que menininho bonitinho, toma esse pacotinho de bala para você. Manifestação da igreja. Manifestação até da hoje igreja. nunca mais faltou bala para ele. Bala foram roupa, Eita, glória. bala foram a vida. Hoje é um médico, outro é pastor, não faltou mais balinha. E Deus é fiel. Pastor Paulo, eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Eu sei que nós temos aqui assunto demais, né, para nós falarmos muita coisa. E a gente vai ter mais 3 quarta-feiras falando sobre isso. Semana que vem a gente vai falar sobre o coronavírus e as profecias bíblicas, né, dos profetas. Se o coronavírus está dentro da Bíblia ou não está. Nós vamos falar um pouquinho com o povo sobre isso. O povo precisa de esclarecimento, homens que têm conhecimento da palavra, como o senhor. Um homem que eu louvo a Deus por Deus ter colocado na minha vida, na minha família, faz parte da minha casa. E eu louvo a Deus pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu respeito e pela cobertura, né, profética que o Senhor tem nos dado, um profeta sobre a nossa vida. Então eu sou muito agradecido a Deus. E eu gostaria de fechar nesses 2 minutos e trazer, que o Senhor trouxesse uma consideração àqueles que estão nos ligados conosco, aqueles que vai estar ligado, aqueles que vão ouvir, né? Eu quero falar com você, você pode falar para o seu amigo, pelo seu parente, para pastores, colegas, pastores seus, precisa ouvir essas palavras. Aqui nós estamos trazendo um ensino sadio, nós estamos trazendo algo profundo de Deus que vai mudar seu ministério, vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, vai mudar tudo na sua vida. E eu gostaria que o senhor trouxesse nesses 2 minutos uma consideração para essas pessoas que estão ligadas conosco hoje, aquelas que virão estar, aquelas que ouvirão a gente pelo canal do YouTube que está lá arquivado, para que todo mundo possa acompanhar esses estudos maravilhosos. O que o senhor deixaria de consideração para cada pessoa, como corpo, como igreja, como membro do corpo de Cristo? Qual a atitude que essas pessoas devem tomar nesses dias? Jesus ele falou uma palavra muito importante, Mateus, né? capítulo 22, verso 29. Ele disse uma palavra muito bonita: erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus que opera nela. Então nós estamos vivendo uma igreja muito avivada, muito sadia, no avivamento até, mas uma igreja que não está curada no conhecimento do poder de Deus. Então, o poder de Deus se manifesta através da leitura, através da audição, daquilo que você ouve com qualidade. Então, o que nós estamos procurando trazer para os ouvidos daquele que nos ouve, os olhos daquele que nos vê, é uma palavra de cura interior, de reestruturação de bases doutrinárias para o presente. O futuro é de Deus. Às vezes a pessoa quer estudar escatologia buscando só o passado.
quer estudar escatologia buscando o futuro. Agora, Jesus chega para Marta, quando ele chega ali e diz, Marta, Lázaro morreu, mas vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele há de ressuscitar naquele dia. Então Jesus diz assim, não, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele estava dizendo que, Marta, você está vivendo um evangelho do passado, quando você diz, se tu estiver aqui, ele não teria morrido. Você está vivendo um evangelho do futuro, eu sei que ele vai lá no futuro. E eu estou dizendo que eu sou presente. O evangelho é presente. A igreja é presente. Aleluia. As doutrinas é presente. A visão é presente. Entra nela, ouve, atenda, porque esta mensagem vai mudar a sua vida no nome de Jesus. Aleluia, pastor Paulo. Pastor Paulo, muito obrigado, querido. Até quarta-feira que vem, às 20 horas. Nós vamos estar aqui de novo e eu acho que a gente vai colocar coisas na cabeça do povo, pastor Paulo. Vamos tirar o coronavírus de ação. E vamos. Então, semana que vem vamos falar sobre isso. Vai ser algo muito importante. E até lá, viu, pastor Paulo? Muito obrigado por estar conosco aqui. Um abraço. Um abração.